Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, o Folha no Ar, com todas as informações importantes para você começar esse novo dia. Estamos ao vivo aqui pela Folha, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também em nossos canais no Face, no Instagram, no YouTube, na Twitch TV. Logo mais, esse programa será reprisado na Plena TV e daqui a pouco disponibilizado em podcast. Muito bom dia a todos, são 7h08 em Campos, sejam bem-vindos aí a esta edição de hoje, registrar a audiência de todos os trabalhadores, todos os ouvintes, o Eduardo Ferraz, que sempre nos cobra aqui um bom dia, está registrado, acompanhando sempre aí o nosso programa. Folha no Ar, para ficar bem informado. No programa de hoje, a gente começa com a previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia traz para Campos hoje tempo parcialmente nublado a claro. A possibilidade de chuva praticamente remota, não existe. Hoje a temperatura fica em 33 de máxima, 23 de mínima. Agora já faz 25 graus e a sensação térmica já chega a 28 graus. A planície tem sol com céu bem mais claro do que nublado. Algumas poucas nuvens nesta manhã de quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Com o Rodrigo Gonçalves na bancada, estamos recebendo e vamos conversar já com o Gilberto Coutinho, que é subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Érica Gomes, coordenadora de políticas de garantia dos direitos coletivos, individuais e difusos. E aí nós vamos falar sobre vários temas, inclusive no primeiro bloco, já separado aqui pelo Rodrigo Gonçalves, para a gente falar sobre as inscrições do pré-vestibular social. E aí a gente vai detalhar, esmiuçar todo esse assunto, quem pode, quem deve, como participar, como fazer o pré-vestibular social e também outras ações da Secretaria. É isso, Totinho. Seja bem-vindo. Já de antemão, vamos adiantar aqui também outro assunto que é polêmica e tomou as redes sociais, como a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, a intolerância no BBB e a luta contra o preconceito também. Aliás, tem um questionamento de especialistas que fala que não é intolerância, e sim um racismo religioso. O que é, o que não é, vamos saber dos nossos convidados também. E a avaliação, o fato aconteceu semana passada, não foi? Que é a religião do Fred Nicásio, que é campista, e ele estava fazendo o seu momento de fé e foi estranhamente lá, causou susto, ou alguns ficaram assustados. Teve um que ficou assustado, o Christian, Então, a gente vai abordar esse assunto com detalhe. A religião do Fred Nicásio é o culto de Ifá. E vamos falar também sobre a avaliação do governo Lula, a retomada de ministérios como a Igualdade Racial, Direitos Humanos e também o Ministério da Cultura. Já com vocês, a Érica Gomes e com o Gilberto Coutinho. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo, onde você pode acompanhar os resultados, o seu histórico e também marcar um atendimento domiciliar, saber localização
e horário de funcionamento de cada unidade do Laboratório Plínio Bacelar e da Clínica Vacina Plínio Bacelar. Manchetes do portal folha1.com.br. São João da Barra ainda não notificou morte suspeita por dengue hemorrágica, diz Saúde de Campos. Prefeitura de Campos informa que aguarda a notificação ao Sinan para investigação e medidas cabíveis. Imperatriz é a campeã do carnaval no Rio de Janeiro. Escola de Ramos desfilou com enredo sobre Lampião, a partir da literatura do cordel. Corpo é encontrado dentro de tanque de pesca e pague em Santa Clara. Cadáver foi encontrado no início da tarde de quarta-feira. Acusada de matar idoso em Itaperuna é presa em Barus. Segundo a civil, a mulher desferiu golpes contra a vítima usando objeto metálico e também a asfixiou. Homem com retroescavadeira avança sobre foliões em Quissamã. Apesar do susto, ninguém se feriu. Ele foi detido, porém após a ocorrência foi liberado. Avenida 28 de Março volta a ser interditada hoje, nesta quinta-feira. Motoristas devem ficar atentos quanto aos desvios programados pelo IMTT. Campeã do Carnaval de São Paulo foi fundada por irmãos campistas Juarez Salvador e Carlos da Cruz. Estão entre os criadores da Mocidade Alegre, que tem o nome baseado na Mocidade Louca, aqui de Campos. Homens são detidos com 12 toneladas de trilhos de trem. Conclusão da obra da Avenida 28 de Março está prevista só para abril. Programação de Carnaval de São João da Barra vai até o próximo domingo. Homem é preso por manter família em cárcere privado em Itaperuna. E para fechar, a FAETEC ainda tem 286 vagas para cursos de graduação. Essas são algumas das manchetes do portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia do Gilberto Coutinho, nosso convidado também nesse programa de hoje, junto com a Érica Gomes. A Érica ainda não chegou, daqui a pouco vai estar conosco aqui ao vivo, e o Gilberto está com a gente aqui para bater esse papo nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Gilberto, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Como é que foi o carnaval? Foi bom, descansando bastante, né? Bom dia a todos e todas. Vamos conversar um pouquinho hoje, né? Vamos ver como a gente está pensando esses ministérios, né? Esses retomados ministérios. Vamos discutir um pouco também, vamos pensar também como que se deu a construção da intolerância religiosa no mundo, né? Vamos discutir um pouco isso. E vamos discutir também algumas terminologias mais conceituais a partir do racismo religioso, alguns estudiosos que são contrários ao racismo religioso, porque o racismo religioso ele traz a origem, né, as raízes desse problema, e outros já questionam porque as matrizes cristãs absorvem muitos negros e negras, a maioria de baixa renda, pobre, né? Tipo, pelo menos 85% da comunidade cristã hoje é de negros e negras. E é como tratar esse cristão preconceituoso que é de pele negra. Ele está cometendo racismo, e se não há o racismo reverso, não pode haver um racismo entre nós negros. Então a gente vai discutir isso de uma forma mais tranquila, para ver se o espectador consiga entender legal. E caso haja alguma dúvida, a gente está à disposição para estar esclarecendo melhor. Sim, bacana, legal você fazer até, e eu posso até tomar a liberdade aqui, não de fazer uma comparação, mas de citar um exemplo também assim. E isso aconteceu muito durante a pandemia. Como é que um médico cientista é contra a vacina? É meio complicado, né? Ou seja, eu passo um remédio para você, mas sou contra aquele remédio. Então, é assunto para mais de metro. Vamos desenvolver esse tema muito bem pensado pelo nosso querido Rodrigo Gonçalves. Rodrigo, bom dia. Seja bem-vindo sempre a essa bancada, meu caro. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Totinho. Bom dia, meu Beto, que está aqui na técnica. Bom dia a você que está acompanhando a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, né? Nós temos São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, todo mundo ligado aí. São João da Barra, inclusive, Cláudio, que segue com o carnaval até domingo, tá?
Rapaz, eu vi aqui. Tem festa até Por que eu não sou sanjoanense? Pois é, ontem lá teve o Boi Ressaca em Gruçaí, que já arrastou o pessoal lá, e agora segue a programação e a Folha 1 tem lá toda a agenda para quem quiser curtir. Vai até domingo. Até domingo. Domingo, na verdade, fecha lá no Açu, né? Que tem lá, vai fechar no Açu. Isso é carnaval, gente. Verão continua. Não uma programação, né? Na verdade. Não, a programação também. Não, já se encerra. Uma coisa é certa, segue o calor. Isso aí sim. E aí a gente manda um abraço pro pessoal lá que tá animado para seguir com esse carnaval até domingo lá no litoral, não só no litoral São João da Barra, mas também tem lá na sede do município, né? Legal. E dá o nosso bom dia também para aquelas pessoas que estão nas nossas redes sociais, você que acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. E como o Totinho disse, é uma oportunidade para você enviar o seu comentário. Já vi alguns comentários lá no grupo Opiniões também, do WhatsApp, né, que reúne o blog do Aloysio Abreu Barbosa e também aqui o programa de rádio. Então, algumas pessoas já fazendo algumas perguntas que a gente vai, claro, repassar aqui o Totinho, mas você pode ir lá no Facebook também deixar o seu comentário e a sua participação no nosso programa, que é sempre muito bem-vinda. Perfeito, Rodrigo. Eu faço aí também das suas minhas palavras, agradecendo aqui a audiência de todos aqui nas nossas redes sociais. Já tem elogio aqui para Totinho, tem também aqui a Noêmia Magalhães. Bom dia, Cláudio Nogueira, ouvindo vocês em Minas Gerais. Obrigado, Noêmia. Que bom. Bom dia aí para todos que nos acompanham. Dona Sebastiana Gonçalves, já está aqui ligada aqui, registrar a audiência também. Mário Terra, enfim. Cláudio, só queria aproveitar, já que a gente está falando de carnaval rapidamente, para corrigir uma informação que você deu no primeiro, que é uma informação que vem sendo repetida muito pelas pessoas, sobre a Mocidade Alegre de São Paulo. Quer ter ser Mocidade Louca? Na verdade, existia um bloco em Campos, que é a Mocidade Alegre, mais antiga que a Mocidade Louca aqui em Campos. Existia um bloco antigamente chamado Mocidade Louca, e aí esse bloco deu origem à Mocidade Alegre no Rio de Janeiro, em São Paulo, desculpa, e aí também deu origem à Mocidade Louca aqui em Campos. Então não foi a Mocidade Louca, a atual agremiação, que resultou na criação da Mocidade Alegre, e sim a Mocidade Louca, o bloco Mocidade Louca, que deu resultado nas duas agremiações, tanto na do de São Paulo como a daqui de Campos. Então o bloco Mocidade existia um bloco Alegre. Não, Alegre. Você falou Mocidade Louca. Mocidade Alegre. Nós já estamos loucos. Mocidade... Você falou bloco Mocidade Louca agora, mas no começo você falou bloco Mocidade Alegre. Não, é Mocidade Louca o bloco. Que deu o novo bloco é Mocidade Louca, antigo. Que deu o nome à Mocidade Alegre de São Paulo. Sim. E inspirou também a Mocidade Louca aqui em Campos. A escola de samba. Entendeu? Existia um bloco. Sim. Agora eu entendi. Existia um bloco. Entendi. Então primeiro não foi a escola, primeiro foi o bloco. Isso. O nome dá certo, Mocidade Louca. Sim. Lá só mudou para Mocidade Alegre. Isso, e aqui inspirou a Mocidade Louca de Campos. E aí inspirou a Mocidade Louca em escola. Tá. Mas perfeitamente. O bloco é Mocidade Louca. Só mudou de... porque que acontece? Algumas pessoas acham que é a escola daqui que inspirou a escola de lá. Foi o que eu falei. Só que a escola daqui, ela é mais nova do que a de lá, do que a de São Paulo, em tempo de existência, entendeu? Como escola de samba. Perfeito. Agora, bloco... O bloco Mocidade Louca existiu. E não Mocidade Alegre, então. Isso, Mocidade Louca. Isso. Perfeito. Bom, com as loucuras devidamente esclarecidas, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Você me permite, Rodrigo? Cara, eu acompanho a Subsecretaria, Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos há um bom tempo, né? Já ela não é tão velha assim, mas eu acho que uma das coisas mais importantes é esse trabalho de inclusão, esse trabalho de acessibilidade, de acesso à educação, né? E aí vocês, mais uma vez, vêm agora com um pré-vestibular social. Eu gostaria que você explicasse, Totinho, como é que funciona a estrutura, como é que são as aulas, como que eu faço para me inscrever, quem pode se inscrever, quem tem direito a participar, como é que funciona esse processo e um pouco da história de sucesso também desse pré-vestibular, porque o pré ele é preparatório, né? Então, exatamente. Esse pré-vestibular é muito antigo, né? Ele foi idealizado pelo primeiro presidente, quando ainda era a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares. E foi idealizado pela professora Lana Lage e mais alguns pensadores da UENF que estavam chegando naquele momento. Acho que esse é de 2000, se não me engano, é muito antigo.
E esse pré-vestibular, ele botou muita gente pobre na universidade. E eu vou falar de pobre, porque quando a gente está falando de uma atividade social, e quando eu falar de pobreza, a gente vai ler-se comunidade negra, porque, por infelicidade da comunidade negra, nossa, né, para cada 100 pessoas que vivem à margem da pobreza hoje, pelo menos 90 são de negros e negras. Então, assim, quando a gente fala de um pré-vestibular social, é para a gente dar maior vazão, porque não só negros que são pobres, existem pessoas não negras também que estão à margem da pobreza, embora um número bem menor, mas esse pré-vestibular ele é uma atividade aberta para todos e todas que dele precise. Ou aquele também que não precisa, mas quer ir lá. A gente não cercia e também nem direciona para público, tá? Então, necessariamente não tem condição racial, não. social? A condição estabelecida para fazer parte dele é você estar dentro da média per capita de um cadastro único, ou seja, até 3 salários mínimos média familiar. Então a gente não está cerceando, a gente não fez um apartamento de cor, porque a gente não quer se segregar ainda mais, né? Ou seja, a gente não quer tornar a antiga Zumbi em um gueto institucional. A ideia é trazer todos e todas que precisem do serviço público. E aí isso independe do tom da pele, da orientação sexual ou religiosa. Tá? Esse curso pré-vestibular é legal falar, Cláudio, que no início, quando a gente chegou, né, em 2021, eu, a Mirna, a própria Érica, nosso grupo, antes de começar qualquer tipo de curso, a gente foi para a rua fazer um censo, para ouvir da comunidade, ouvir da população campista quais eram os custos necessários. E o pré-vestibular, a gente pode falar que foi unânime, não só pré-vestibular, mas como cursozinho rápido de geração de renda. Mas o vestibular foi unânime, porque eram muitos familiares falando que os filhos já passaram por ali, ou a própria pessoa entrevistada já passou por ali, concluiu a universidade ou não, foi fazer curso técnico, ou também não fez, quis apenas para não parar de estudar. Esse curso, a gente também conseguiu fazer algo inédito também, que a gente está contando com tutores voluntários, né? Todos os tutores que ali estão, eles estão de forma voluntária. Inclusive, a gente está precisando de bastante tutor lá. A gente está com muita dificuldade com tutores de matemática, português, química, física. A gente está com bastante dificuldade nessas áreas. Então, assim, para todos e todas que queiram, né, fazer um pré-vestibular, está pensando em fazer um Enem ou não, está pensando em fazer uma universidade privada, vem para cá, porque ano passado a gente conseguiu dar vazão a 40 alunos, né? 40 alunos. A gente não conseguiu abarcar mais, porque a gente pegou aquele prédio de forma muito salubre para trabalhar. A gente teve pelo menos 200 inscrições, Cláudio. 200 inscrições. Como a gente estava com o prédio ainda de forma meio desestruturada, a gente estava arrumando aquela questão toda, a gente conseguiu atender 40 alunos. Esse ano a gente quer aumentar, a gente quer dobrar. Né? Então tem uma espécie de processo seletivo para entrar no pré? Não. Ou não? Você falou 200 só... É a questão documental, né? A gente primeiro na avaliação a gente pega pela questão de renda. A gente pega aquelas pessoas que não teriam condições de pagar um cursinho preparatório. E aí depois a gente vai abrindo para todos e todas. E aí, isso acontece em 2 períodos do ano, geralmente? Geralmente não. A gente começa esse curso pré-vestibular, ele inicia agora em março e vai até outubro, porque novembro é o Enem. Começa os processos pré-vestibulares. Então, e agora você falou de 40, já tem condições de ampliar? Vocês já trabalham para isso? Como é que tá? A ideia, hoje a gente já conta com uma estrutura, graças a Deus, o prefeito Vladimir ele conseguiu reformar as salas de aula. Né? E aí o que acontece? Agora a gente já conta lá com 4 salas de aulas. Hoje a gente já pode aumentar esse efetivo, a gente não vai ocupar todas as 4 salas, porque eu tenho uma novidade, mas eu vou até antecipar. A gente vai começar, spoiler só pra gente. A gente vai, ano passado a gente fez um preparatório, a gente fez um cursinho preparatório para o concurso que teve no INSS. Uhum. E a gente botou 100 alunos em uma sala de aula. Caramba. Esse ano a gente está com a ideia de começar pelo menos para final de março o preparatório para a polícia e o bombeiro militar. Então a gente quer deixar uma sala reservada para isso, se dividir, porque tem dado muito certo. Uhum. A verdade quando a gente fala de cursinho pré-vestibular, né, a gente abre um leque de opção que a gente sabe que não existia. O Enem também trouxe um pouco disso, né, desse acesso que o pobre não tinha à universidade, né, e que as pessoas por muitas vezes criticaram de forma ignorante a questão
de cotas, né? É alguma coisa que as pessoas precisam, de fato, entender a importância que é. Agora, você acha realmente que houve essa democratização do ensino superior a partir do Enem e também por iniciativas como essa que a Fundação faz, que a Subsecretaria faz? Eu acho que não. Eu acho que a gente conseguiu dar um passo muito largo e a gente está discutindo política pública. Quando a gente vai falar de inserção e permanência do jovem em um programa de universidade, ou seja, educação de qualidade, a gente precisa entender primeiro quais são as políticas públicas vigentes no país e o que são políticas públicas. Que tem muito imbecil, desculpe a forma de falar, que não sabe o que é política pública. E começa a dizer coisa a partir de coisas idiotas. Então, assim, não dá para discutir isso. A impressão dele, às Exatamente. A gente precisa pensar no governo FHC, quando começa a estimular o avanço das políticas universais. Tá? E com a chegada do presidente Lula em 2003, ele pega isso e potencializa. E apenas em 2004, para avançar 2004, se pensa a políticas de inserção do negro na universidade, que começaram a chamar de cota. Essa política não é a política de cota, não vamos chamar de cota, pelo amor de Deus, que não é cotizado. A gente está falando de uma política de compensação, ou seja, políticas de ações afirmativas. O que são políticas de ações afirmativas? São aquelas políticas que visam reparar os danos causados aos grupos históricos das políticas públicas historicamente. Não é isso? Então, aí veio a política de inserção à educação, veio a política da universalização do SUS, ou seja, ter um trato diferenciado para doenças diferenciadas, veio a política que houve aquela questão da segurança pública, onde foi haver as pacificações, aquelas questões. Então, assim, foi um conjunto de medidas de compensação que deu ao pobre não a condição, mas a vontade, despertou em nós, pobres, negros e negras, mas pobres, brasileiros pobres, a vontade de entrar na universidade. Foi a partir daí que começou. E aí, assim, eu ainda não vejo um processo democrático ainda dessas pessoas permanecerem. Porque, assim, uma família de pobre, o menino e a menina, eles começam a trabalhar logo muito cedo. E muitas vezes eles não têm tempo para ir para a escola, para estudar ou para fazer um cursinho pré-vestibular, porque está trabalhando. Então, geralmente, essa família vai ocupar a universidade a partir de 30 anos de idade. E muitas vezes não consegue permanecer na universidade. Então, eu acho tenho certeza que ainda falta a gente começar a pensar em políticas que garantam a permanência dessa pessoa na universidade. E aí a gente não pode deixar de falar da questão da educação básica, né? Ou seja, começa lá desde cedo. Né? Que muitas vezes, infelizmente, hoje a gente vê um avanço, também melhorias nesse sentido, mas ainda é muito aquém do que deveria ser para essa preparação, né? É engraçado, eu fico ouvindo hoje, né, muitas das pessoas reclamar da educação básica, mas eu acho que os mais antigos aqui, que têm mais de 50 anos, antigamente, quando a pessoa estudava numa escola pública, era sinônimo de orgulho, porque meu filho estudou no ISEPAM, meu filho estudou no liceu, meu filho estudou em determinado, sei aonde, papapá. E eu gostaria muito de saber, a gente podia discutir isso em outro momento, onde isso se perdeu. Onde se perdeu. Porque a educação pública da época dos meus pais era uma educação de qualidade. Ninguém queria fazer uma escolinha particular. Isso vem de um processo muito grande, não que os profissionais, mas vem de um processo muito grande de desvalorização até profissional, né, que infelizmente tem que se desdobrar às vezes em 2, 3 para poder dar conta de uma realidade, né, para conseguir, às vezes, dar até a educação ao seu próprio filho. Então, assim, infelizmente vem de um processo de desmonte muito grande que a gente veio passando ao longo de vários anos. Um processo né? de 5 governadores presos. Passa por aí você vai entender onde é que foi. Eu posso pedir licença aos senhores? Pode. Para trazer o bom dia da Érica. Ela chegou agora, quero trazer o bom dia da Érica Gomes, aí a gente continua a conversa com, claro, evidente, a participação da Érica. Aí sim, nós vamos ter audiência, né, meu filho? Vamos embora. Oi, Érica, bom dia, seja bem-vinda. A Érica Gomes, ela é coordenadora de políticas de garantia dos direitos coletivos, individuais e difusos. Isso mesmo. Bem-vinda, viu? A voz é bonita, atraso. ela é bonita. Fica esses dois aqui me atrasando. Érica, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Eu vou voltar um pouco no tempo, porque a gente vai discutir Marx na construção de mão de obra barata com a Revolução Industrial do século XVIII. E a partir dali começa a se desenhar toda uma estrutura mundial
a partir do capitalismo. E aí é muito simples a gente entender que quanto mais gera mão de obra desqualificada e barata, alguém vai lucrar com isso. Entendeu? Então a gente tem que pensar a partir daí. Então, assim, é preciso discutir formas de política pública que garantam essa qualificação especialista. Porque, assim, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples só para a gente entender a desqualificação do ensino público por parte dos governantes, né? Vou falar assim. Antigamente, muito antigamente, quando uma pessoa trabalhava embarcado, era sinônimo de garantia de futuro financeiro. Não era isso? Hoje você pega um engenheiro que trabalha na Petrobras, ele ganha um determinado salário, e aí você pega um outro engenheiro que trabalha nas empreiteiras. Bicho, é um terço do salário. Sim. E a disputa no mercado por esse terço de salário, ela é maçante. E aí você pega as universidades botando para fora um monte de engenheiro de produção, um monte de dinheiro disso, um monte de dinheiro daquilo, com salário média, de uma gata dessa aí, que não está ganhando bem para caramba, de 5 mil reais. Então, assim... Não, e hoje em dia você falou, e sem contar com uma carga horária muito maior extensiva do que às vezes, isso. E aí, o engenheiro concursado, por exemplo. Então, assim, esse é um projeto político, né, de geração de renda qualificada, ou geração de renda barata para lucros de uns em detrimento de outros. E discutir educação é isso. Você falando em antigamente, se me permite, buscar aqui um momento da história do Brasil que... Então, não sei se década de 60 ou 70, não vou afirmar, mas de que, assim, era orgulho para todo homem casar com uma professora. Exatamente. Ou casar com uma bancária, ou vice-versa, orgulho para toda mulher casar com um professor ou com um bancário, não banqueiro. Banqueiro até hoje é orgulho, mas um bancário. Então, assim, isso já vem... Aí, a partir de quando você tem um professor que ganha R$2.000, cara, você não está querendo qualidade na educação. É impossível você chegar em algum lugar assim, do tipo, temos qualidade na educação. Ah, mas nós temos bons equipamentos, bons aparelhos, temos bom transporte, que não é o caso, mas vamos supor que tivesse. Se não tem um profissional reconhecido, não. Você não chega a lugar nenhum. Isso eu falo do professor, que é o clamor geral. E a ideia é, quando a gente vem trazer esse pré-vestibular, e foi conversado muito isso com o prefeito Vladimir, a ideia de fato era isso, era trazer as possibilidades desse jovem, e não jovem também, que a gente tem bastante gente lá da melhor idade lá, a oportunidade de estar se qualificando para poder enfrentar esse mercado que está aí. Sim. Então, assim, esse pré-vestibular, ele não só esse, tem outros pré-vestibulares, tem o pré-vestibular do IF, tem o pré-vestibular da UENF, tem alguns pré-vestibulares assim, importantes. Esses pré-vestibulares, eles são muito importantes para poder a gente estar tentando, né, ou fazendo a nossa parte, de tentar botar o máximo de pessoas na universidade. Para a gente garantir essas pessoas a partir dessa inserção, e não estou falando aqui que ir para a universidade é a evolução do ser humano, não estou falando isso. Vai quem quer ir, tem aquelas pessoas que preferem fazer outras coisas. Mas garantir que essas pessoas consigam trabalhar ou tentar, né, fazer a competição no mercado de trabalho de forma igual. E o básico da socialização, gente, que você tem ao participar, né, de oportunidades como essa, seja de pré-vestibular, de cursos, né, de você às vezes sair de uma bolha que você tá, e às vezes nem por você querer, mas porque socialmente você acaba sendo colocado nela. Então é uma oportunidade muito grande. Imagina para essas pessoas de estarem lá, de estarem interagindo, de estar discutindo, de tratando de assuntos que muitas vezes não teria oportunidade de tratar no seu dia a dia. Então, assim, isso abre uma janela, uma porta, abre tudo para o mundo, né? A gente tem 2 exemplos lá na nossa secretaria que é de muito orgulho para nós, que nós temos lá 2 funcionários que eles saíram do ensino básico, ou seja, estavam na 5ª série do ensino fundamental, fizeram o ProEja, fizeram Enseja e fizeram a prova, fizeram o vestibular para o ISEPAM, para pedagogia. Uma se classificou entre esses primeiros 50 e a outra se classificou entre os primeiros 100. Ou seja, veja bem, a gente pegou 2 meninas que sentaram na sala de aula até a 5ª série. Então, no período de 1 ano, elas saíram da 5ª série para o branco para competir no vestibular. O que é isso? São as discussões, a network que vai se abrindo, são as bolhas que vão se ampliando e você vai criando expectativas. E essa expectativa que a gente
quer criar nas pessoas, que essas pessoas consigam e que sentem nesse banco e vai competir. Mesmo que não esteja de forma igual ou unânime, como a gente gostaria de ter, mas que a gente consiga fomentar a vontade, a coragem dessa pessoa sentar lá, porque isso que é importante. Uma coisa bacana que a gente não falou é que lá nessa secretaria, Cláudia, a gente está desenvolvendo alguns cursos de geração de renda. Quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente identificou o seguinte: um curso técnico, ele requer escolaridade básica, mínima, que é o médio. E grande parte do nosso público hoje em Campos não tem escolaridade para poder estar num curso técnico ou num curso superior. E foi unânime também, assim, para cada 10 entrevistados, pelo menos 8 pediam para a gente o curso de geração de renda. Por quê? A gente estava vindo de um período de pandêmico, saindo da pandemia. Muita gente desempregada precisando gerar uma renda. Então a gente também tem lá alguns cursos de geração de renda que tem bombado. A gente fez agora no curso de verão, olha só que ideia que a gente teve. A gente fez curso rápido de verão, de um mês, de estética de sobrancelha, unha, né? Como é que fala? Portiça realista e ajuda lacrigel. Aí, Érica, por favor. Vou ajudar. Acrigel. Portiça realista, curso de escovista, penteado, customização de roupa. Em um mês, a gente botou para fora para poder gerar sua renda. Olha, esse negócio de customização de roupa e recuperação de roupa. Tô falando que minha mãe foi costureira, hoje já tem 78 anos, mas assim, com a pandemia e com a crise, né, que a gente se aprofundou nela a partir de 2014, entrou nela em 2014, se aprofundou com a pandemia também, muitas profissões que estavam assim, basicamente quase que extintas, esquecidas, né? Um sapato novo com muito mais facilidade do que conserta um, até porque você não tem tempo, você não tem estacionamento, você não tem uma série de dificuldades que a gente se impõe automaticamente para evitar aquele aborrecimento. Mas na verdade, e aí você chega numa loja, compra um sapato lá em 12 vezes para pagar no cartão, que beleza, só 80 por mês, o bicho custou 1.000. Mas então assim, costureira, por exemplo, e aí eu posso falar de cadeira que sempre foi uma profissão excelente. Muito customização rentosa. E aí você vê, a gente pegou um período de um mês com esses cursinhos rápidos, vamos chamar de oficinas de verão rápidas, a gente conseguiu dar não é uma qualificação, mas a gente conseguiu dar uma oportunidade para 200 pessoas, direcionamento, né? a 200 alunos que se inscreveram no curso de verão. Então a gente vem agora, esse ano, podem procurar a gente lá, que a gente já está aberto as inscrições. Estética, o que é o curso de estética? A gente vai ter lá cabeleireira, barbeiro, maquiagem, transista e drenagem linfática. E tem cuidador de idoso também, que a gente tem lá, curso de cuidador de idoso. Massoterapia e cuidador de idoso. Ou seja, a gente tem 7 cursinhos lá, rápido, de geração de renda rápida, assim, que a pessoa faz ele em um ano, ele já consegue botar o ateliêzinho dele, ele já consegue botar o estúdiozinho dele ali, poder ele estar gerando sua renda. E aí tem do caso desse massoterapia e da drenagem linfática, todos eles têm um diploma, tem um certificado. Porque todos... Como é que é o reconhecimento desse... Não, e esses são cursos livres. Ali. Cursos livres. Por que cursos livres? Como eu falei, para a gente fazer um curso técnico, a gente precisa de qualificação também do aluno, precisa de ter pelo menos o médio. Como o nosso alunado ele tem uma escolaridade ainda muito baixa, a gente procura fazer curso livre porque ele escoa para o mercado de trabalho, ou seja, geralmente as pessoas que nos procuram, elas montam o seu próprio negócio em casa. Pode abrir um MEI, pode... Exatamente. E aí a gente teve uma conversa muito bacana com a Joyce Lessa, lá do Trabalho e Renda. Ela esteve lá com a gente, cadastrou esses alunos e todos os alunos que tiverem interesse vão procurá-los lá, poder já sair de lá com o MEI, com as coisas tudo certinho. Porque, na verdade, a subsecretaria é ligada à Secretaria de Desenvolvimento, Isso. Que é aquilo que a gente falou, assim como está da mulher, da Justiça, acho que também está, se não da me Justiça. engano, né, são vários que estão ali ligados. Né? É uma mega secretaria lá com então acaba vocês tendo uma interlocução muito grande, não só com essas subsecretarias que fazem parte da Secretaria de Desenvolvimento Humano, né? Social, mas também com todos os outros equipamentos que existem na prefeitura. Exatamente. Né? O nosso secretário, né, Rodrigo Carvalho, a ideia, quando a gente senta para poder fazer as reuniões mensais, é que a gente consiga fazer uma rede de proteção, acompanhado com o serviço social, a política de direitos humanos, essas políticas de garantias de direitos.
Então, assim, a gente consegue com que o governo hoje ele tem trabalhado muito alinhado. Isso é importante, porque a gente consegue intersetorializar os serviços. Não só com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Humano, mas com a saúde, também com emprego e renda, também com educação. Isso tem possibilitado muito que a gente consiga fazer um serviço de melhor qualidade. Eu só queria reforçar que você falou da importância dos voluntários, dos tutores voluntários, né? Eu imagino que não só no caso do pré-vestibular, mas também nesses outros cursos também há essa necessidade? Não, nos outros cursos, o que a gente está fazendo? A gente tem usado os nossos próprios profissionais para atuar como professores. Por exemplo, eu dou aula lá no pré-vestibular também. E também dou aula de capoeira. Eu ia te perguntar se era de capoeira e o que mais? Eu dou aula lá de sociologia e de capoeira. Por quê? Porque a gente não tem condições de pagar esse montante de profissionais. Ainda a gente não tem, porque a gente já submeteu um projeto bem bacana para o Ministério de Igualdade Racial. Eu acho que a partir do ano que vem a gente vai conseguir ter os nossos próprios professores. Então, assim, a gente tem trabalhado com muita parceria. Muita parceria. Esses tutores que têm prestado aula lá no vestibular são todos tutores voluntários. Por quê? São os meninos, a partir do quinto período da sua graduação, eles já podem estagiar, ou seja, aplicar a aula, então está vindo para a gente poder estar auxiliando a gente nessas aulas. E os profissionais das aulas, nessas aulas que eu falei, a gente tem, além disso, a gente tem capoeira, tem percussão, violão, jazz, danças urbanas, sapateada. A gente está com muita modalidade bacana lá. Funciona então o quê? Quase que 24 horas, pelo que você está falando. Não, a gente vai de 9 às 21. Nossa, o dia inteiro de atividade. Continua no mesmo endereço aqui da... Mesmo endereço, Rua Aquidaban, esquina Convidor, ali na antiga Zumbi dos Palmares. Tá certo. E tem algum telefone de contato, alguma coisa? Ou é melhor as pessoas ir lá pessoalmente? Eu aconselho ir lá pessoalmente, porque chega lá, você se depara com várias opções. E aí você pode escolher. Por exemplo, a gente foi nos acolhimentos institucionais, lá eu liguei para o meu amigo Fabiano, presidente da Fundação, né, da Infância e Juventude, falei, a gente precisa no acolhimento ofertar essas atividades. A gente foi e, assim, ao chegar lá, os meninos viram tanta variedade de atividades que eles vão fazendo, eu quero fazer isso de manhã, eu quero fazer isso à tarde, quero fazer isso... Porque a ideia é essa, é ter esse contraturno para poder essa galera estar lá com a gente. Tá bem bacana lá. Então, como você disse, em vários casos, nem o segundo grau é necessário. São alguns... Exatamente. Para esses cursos, por exemplo, serigrafia. Nós temos curso de serigrafia lá. Legal. Serigrafia é um curso muito bacana. A gente não precisa da escolaridade, a gente precisa que a pessoa tenha serigrafia vontade. para quem está em casa, nem todo mundo sabe o que é esse termo. Você não precisa ter o ensino médio, ou seja, você não precisa ter... Você tendo... às vezes tem pessoas que não sabem ler e escrever, mas que participam de determinados cursos lá e vão desenvolvendo aptidão para leitura e aquelas coisas todas. Então, esse ano tem uma outra novidade. A gente vai ter lá também, para ajudar esse aluno que está lá com dificuldade de leitura, escrita, a gente vai ter o letramento lá, tá? Letramento, para poder auxiliar essa pessoa que tem dificuldade com a escrita e tem dificuldade com a leitura. Perfeito. Ô Érica, você está falando tanto hoje, né? A gente vai inserir a Érica no papo já. Não, claro, mas eu só quero entender, porque o Rodrigo abordou sobre a questão uma espécie de um guarda-chuva, de um leque que é a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, mas eu queria entender como é que é a sua coordenadoria, como é que é essa parte burocrática, se você está ligado à secretaria, à subsecretaria do Totinho ou direto lá a da Desenvolvimento Social. Como é que funciona? Então, a minha coordenação, a minha pasta, ela foi criada por Totinho, né, para poder, pensando no público LGBT. A gente, né, pensou num nome para poder inserir essa comunidade, e quando ele pensou, ele queria uma representatividade, queria uma pessoa que entendesse de fato o que as pessoas, o que as pessoas dessa comunidade, o que elas pensavam, o que elas sentiam, como elas viviam, né, o que elas procuravam e tal. Então, a minha pasta, ela é diretamente ligada à subsecretaria, né, que é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Humano. Legal, vamos falar sobre ela. Eu só quero aproveitar o intervalo, fechar, se o Rodrigo tiver mais alguma pergunta, fique à vontade, porque a gente tem muita coisa para falar.
tem né, evidentemente que debater e discutir essa coisa toda, e depois desses tempos aí difíceis, vamos dizer assim, de um Sérgio Camargo lá na presidente da fundação da Zumbi, né, a gente espera que o sol volte a brilhar. E, cara, assim, de um país que tem, né, uma cultura basicamente, ou pelo menos a maior parte da nossa população é dessa cultura africana, tem suas raízes, né, tanto culinárias, culturais, né, Vocabulário, né? Vocabulário. Exato. Muito presente. Muito presente. E, rapaz, isso é muito complicado. E nós vamos falar sobre essa intolerância à fé ou racismo, né? Ou de que forma a gente deve abordar e entender qual a diferença. Se todos os dois são bem ruins, extremamente, né, indesejados. Bom, a gente faz então uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. O pessoal que está ligado na gente, tem muita gente. O pessoal que está viajando, né, rapaz, manda mensagem só para fazer coisa com a gente. Já teve uma de Minas, a Magalhães, falou que está lá, Noêmia Magalhães, está em Minas ouvindo. Agora já tem uma na Bahia, lá em Salvador, Cátia Guzzo, e eu te ouvindo, vendo de Salvador. Pode mandar abraço aí, que você conhece Cátia Guzzo, vocês conhecem? Cátia Guzzo. Cátia Guzzo, está aqui. Ela não abri a página aqui dela, o Face dela, ela só registrou aqui. Ela é campista também. Bom, são 7h49 em Campos, rápido intervalo comercial. Voltamos já com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Quando se pensa em